Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciou agora o programa Flash, quinta-feira, 19 graus, ensolarada aqui em São Paulo. Uma manhã belíssima, último pregão de agosto, 10 horas e 8 minutos. Deixo o meu abraço, carinho, amizade, top traders, a casa do investidor. Bom, eu vou falar inicialmente do racional do YouTube falando em compra. Mini índice está aqui na tela, está negociando na região de 118,840, então vamos considerar como um ponto de partida. Dessa vez eu vou explicar o racional. Então 118,800, 118, essa região de 118,800. Então vamos bater a boleta agora, né? Como se nós estivéssemos numa transmissão, um desafio, uma aula. Então a gente falaria em compra a 118, a região de 118,800. O que eu penso aqui? Nós temos uma barra de exaustão. Haverá durante a gravação pelo menos uns 300, partindo dessa região agora, 118,700, uns 400 pontos durante a gravação, deve voltar a 119,100, em razão da exaustão. E o que gerou essa queda, né, intraday no mercado? Agora às 9h30 nós tivemos o núcleo do PCE. Então, o índice de preços é a medida preferida pelo Federal Reserve, avançou 0,2 em julho ante junho, como previsto, e a renda pessoal sobe 0,2 em julho ante junho, previsão de 0,3, quer dizer, a renda pessoal veio contida. Pedidos de auxílio-desemprego caem em 4 mil na semana, 228, previsão 235, e nós tivemos o índice de preços PCE subindo 3,3 em julho, na comparação anual como previsto. Então não veio nada fora do script, digamos assim. O núcleo subiu 0,2 em julho ante junho, conforme previsto. E o núcleo do PC na comparação anual de julho subiu 4,2. Então veio alinhado. Né? Isso significa que não vai ter aumento de juros esse ano, nem um cenário de estresse, nada do gênero. Tivemos o minério subindo em Dalian 3,54, é uma boa nova também. E ontem o governo aqui no Brasil teve uma vitória, a questão do CARF. Então, quer dizer, temos vários drivers positivos. E, pessoal, depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão da Via, anunciou há instantes que engajou Bradesco, BBI, Banco Pactual, BS Brasil, Itaú e Banco Santander, para coordenar uma potencial oferta pública à distribuição primária de ações. Então, tem um valor estimado de 1 bilhão. Né? Então, a ideia é captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital, incluindo o reforço de capital de giro, investimento em cota subordinada de operação FDIC da carteira do crediário. Eu acredito que seja uma boa nova, mas a gente tem que ver como é que o mercado vai reagir. Então, sempre é interessante observar a reação na prática. Não somente hoje, mas nos próximos dias. Nós sabemos que tem muitos players alugados na ação. O pessoal está vendido. Eu, por exemplo, aluguei as minhas ações. Para quem está no case, é importante que faça também. Os alunos conseguiram taxa de 75%, 70% ao ano. A minha deu quase isso. Deu 68%, 69% ao ano. Na média, conforme eu fui alugando. Quando eu coloquei a matéria no Telegram, tinha gente conseguindo 55%, 60%, subiu. E vai chegar um momento que não vai ter o ativo para alugar. Se os fundamentos começarem a melhorar de fato, a ação vai subir. O meu médio é 1,73. A maior parte dos alunos tem um médio um pouco menor. Por que é 1,73? A gente comprou em 2 estágios diferentes, né, alocando valores apurados com outros ativos que nós vendemos. Ok? Então o mini índice está um pouco abaixo ali do 118.800, 118.700, mas rapidamente, durante a gravação, volta para 119.100, porque existe volatilidade, né, tá longe da média, então daqui a pouquinho os drivers, eles não são ruins, então é um movimento especulativo, né, o capital malvado, digamos assim, eles arrebentam mesmo na ponta vendedora, acionam os stops da galera, daqui a pouco vai estar de novo ali 119.100, 119.200,
500, 600 pontos abaixo da mínima, acima da mínima do dia. Não? Então aqui, essa LTA eu acredito que ela não seja tocada, justamente em razão da exaustão. Eu vou traçar algo, digamos assim, mais recente. Perdeu, então não se aplica nenhum tipo de linha de tendência nesse momento, mas sim o candle pura e simplesmente. As bandas de Bollinger estão fora por algum motivo, eu vou adicioná-las aqui. Alguma mudança provável do software, alguma coisa do gênero. Eu só vou fazer uma... até para vocês verem como é que eu trabalho aqui. Eu não utilizo média dentro das bandas, porque eu já tenho média de 5,21. E aí fica tudo bem. Eu só quero mostrar que existe um fora da banda aqui. Então, é distante de média, fora da banda, então daqui a pouquinho volta aqui no fundo anterior, 119 e 180. Ainda durante a gravação, eu acredito. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos amigos aqui no YouTube. Então vamos lá, o Eduardo Fraga, como sempre, deixando aí um alô para nós, deixou boa tarde, bons negócios, obrigado, querido. E pessoal, comentem, né? Atuem na área de comentários, a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, de um outro amigo, e aí todos nós aprendemos juntos. Peça o seu estudo e tal. Então, o Castelões, que é um aluno querido, um amigo nosso que já está conosco há muito tempo, ele comentou o seguinte: olá, Wagner, estou na operação de VI bem tranquilo. A título de informação, tomaram minhas ações à taxa de 75% dia 28/8. Turma da venda está animada com a queda. O pessoal que está vendido, eu inclusive almocei outro dia com uma galera que está na venda, eles acreditam que esse ativo vá para 10, 15 centavos em pouco tempo. Cada um tem uma ideia, pessoal. Outra turma aí que eu tenho contato, através do grupo de WhatsApp, fala que, olha, eu não acredito que vai virar pó, mas 50 centavos, 40 centavos é questão de dias. É a visão do pessoal. Ninguém estaria alugando pagando 75% de taxa ao ano se não acreditasse nisso. É a opinião deles. A gente tem uma visão diferente, né? Então, o Castelões também acredita que é meio forte squeeze. Eu até respondi ontem, eu achei oportuno, né? Então também além disso, o aluguel entra uma grana para quem é detentor das ações. Então, na minha visão, faz sentido essa operação. Então eu disponibilizei para aluguel, só para ficar claro. Quem aluga porque está vendido, né, o faz para ter um lastro. Você está vendendo alguma coisa que você não tem para ganhar com a queda, então você tem que tomar. Quem tem as ações e disponibiliza para aluguel, você está fazendo o papel ali de um dono de um imóvel, por exemplo, para falar um português mais simples, ok? Então esse é o nosso pensamento. Cara, um negócio que me deixa, às vezes, até intrigado, tem gente que a gente sabe que tem experiência no mercado, são meus alunos há mais tempo e tal, e as pessoas me escrevem: cara, professor, o mercado está em queda, e essa queda tal, qual queda? Né? Na semana passada subiu 0,37. Tudo bem, não foi uma grande alta, mas não caiu semana passada. Essa semana, por exemplo, no momento, está subindo 1%. Qual queda, né? Não, porque está caindo esse mercado. Tipo assim, né? Interrogação. O nível de penetração desses grandes influencers que vendem uma série de produtos, e eles muitas vezes usam o gatilho mental do medo, né? Um dos gatilhos mentais de marketing digital para vender muito é o medo. Cara, eles fazem um estrago na mente dos investidores, e muitas vezes são investidores experientes. Volto a dizer, qual queda? Porque esses dias no mercado, essa semana está em queda? Não está.
Semana passada subiu 0,37, respeitou um topo anterior. Ó, vejam aqui o topo anterior de janeiro, 114,835, subiu 0,37. Tem um fundo anterior, o mercado está acima, 115,703, e essa semana está subindo mais de 1% nesse momento. Então, quer dizer, as pessoas elas acreditam, elas ficam tão contaminadas por algumas pessoas que são verdadeiros doentes que atuam como profissionais no mercado, são pessoas muitas vezes endividadas, que fazem qualquer coisa com corretora para bater dívida das suas próprias operações, porque está negativo na corretora, porque tem uma dívida, tem alguma coisa do gênero, ou nunca operou na vida e aí vê no mercado financeiro uma chance de enriquecimento. Muitas vezes essas pessoas elas convencem os investidores que o mercado está caindo sem que o mercado esteja caindo de fato. Isso é uma loucura, né? Então as pessoas falam em queda com o mercado subindo no semanal. Então muita gente tem que falar, caramba, né? Eu vou tentar ter um pouco mais de autonomia nas minhas leituras do mercado, decisões, etc. Então façamos aqui a planilha giro de mercado, que a gente trabalha diariamente. A Bolsa do Japão ela tem um movimento interessante, acionamento de pivô, no rompimento de 32,297. E deixou para trás também o 32,613. Dá a impressão que vai buscar realmente a parte alta do canal, que é o caminho mais provável, médias cruzadas em modo compra. Chegamos na Bolsa de Xangai, esse candle, na minha visão, vai ser preenchido no curto prazo, com 1 ou 2 dias. Talvez mais uns 3, 4 pregões preenche esse candle. Aqui, na minha visão, foi feita uma marcação, né? Ocorreram negócios aqui, houve um pico de volume. O minério de ferro tem um mastro bandeira em desenvolvimento, tem toda a pinta aqui que vai desenvolver um movimento de alta, pelo menos tocando essa linha capaz de conectar os topos. Então, commodities está tudo certo. Vocês viram em Dalian que o minério subiu lá também, não é só em Singapura. Rompendo o alvo da simetria, então projeta 88,05 para o Brent negociado na ICE em Londres e o WTI negociado em Nova York. Rompendo 81,75, ele projeta 84,89. Títulos americanos de 10 anos estão abaixo da LTA e das médias, então devem cair pouco a pouco, forma talvez um pouco mais lenta, quem sabe sonolenta. Futuros americanos eu volto depois, porque os negócios iniciar-se-ão em 9 minutos. Eu chego na Bolsa do Reino Unido. Muitos alunos meus operam no Reino Unido. E aqui, palmas para os meus alunos que comentaram, professor, nós vamos tomar violentamente nessa região de suporte 7229,57. Lembra que eu falei para vocês? Eles disseram, olha, a gente tem aqui uma grana legal que disponibilizou o Family Office e tal, que nós atuamos como traders autorizados. Eles nem usam tanto o gráfico, mas eles sabem que tem um suporte que falaram, aqui a gente está tomando tudo. Setor de mineração, setor bancário, boa parte da carteira, a gente vai tomar. E aí eu falei para eles, olha, apesar de vocês não usarem muito o gráfico, eu acho que vocês acertaram, porque tem uma LTA que guia o preço aí na região desde 2020. Então não é qualquer ponto. Então parabéns para a galera que comentou, ó, a gente está tomando. Eles usam um pouco de gráfico, de fundamento. É como se fosse a metodologia Top Traders, né? Só que na Top Traders, querendo ou não, o gráfico é o principal instrumento. No caso deles, eles usam mais o fluxo e os fundamentos, mas que coincidiu com o gráfico, então eles foram muito bem. Tem uma simetria em V que projeta 7622,92 no curto prazo. Chegamos aqui, Bolsa de Paris. Parte baixa de um canal respeitou. Simetria também celebra teste de 7464,79, ou a parte alta aqui do canal. Então está tudo sob controle. O índice DAX também, desenvolvendo fundo. 15.618, foi vencido.
A próxima parada, 16,060, tem gap para puxar preço. Então eu continuo bastante otimista. Só que assim, é mais provável que a gente tenha um mercado doméstico mais forte se as coisas encaixarem do que a Europa, né? Apesar que hoje nós estamos caindo e lá subindo. Isso descola até um pouco mais o mercado doméstico do exterior. Temos aqui o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Decepciona um pouco porque havia rompido o pivô a 989,50 e agora está descendo. Conforme eu comentei hoje no Reader, no Telegram, precisaria deixar uma sombra inferior e fechar acima de 989,50. Possível, né? Não é fácil, mas é possível. Traria uma ideia de renovação da força compradora. Aí chegamos no DXY, que DXY ele é o dólar contra uma cesta de moedas, cumpriu a simetria em A e respeitou a média de 21, então somente a perda de, se ocorrer 102,936 para dar continuidade ao movimento de baixa, a gente percebe força compradora aqui. E falando um pouco dos ativos fixos, a Vale continua desenvolvendo fundo. Esse movimento de Vale, acho que ele vai longe. Olha, pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não duvido que a gente veja a Vale aqui nos R$90 dentro de não muito tempo. Talvez aí algumas semanas. Porque quando a Vale engrena, né, R$70 é um alvo de curto prazo, para quem realiza lucro de forma mais célere. Só que acontece o seguinte, acima de 70,53, o próximo alvo são R$80. Então eu pretendo manter essa ação por um tempo considerável em carteira. Temos SAMB 11, teste das médias que estão justapostas. Eu tenho alguma reticência em relação a SAMB pela questão do STF, vocês sabem disso, então passaria longe de ser um comprador nesse ativo. Petro 4 deve seguir no ritmo devagar e sempre, né? Ela não cai, faça chuva ou sol. E Tube é uma ação que pode fazer a diferença, ela decepciona um pouco pelo fato de romper o pivô e falhar, a 27,72, mas ainda tem a ideia do oco invertido válida. Itaúsa também tem o ombro, cabeça, ombro invertido. O setor bancário no Brasil, ele está pesando bastante. Então eu acho que o segredo, hoje o setor capaz, uma vez, agora que o IMAT, ele, digamos assim, ele engrenou, né, passa pelo setor bancário uma alta mais forte, firme, convincente, aqui no Brasil. Ok, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa anotada para passar aqui para vocês. Está tudo certo. Eu comentei sobre a Via, comentei sobre... Tá tudo certo. Então nós temos aqui BPAC. BPAC tem bom potencial, mas eu acredito que Itaú e Bradesco o potencial seja maior, tanto que nós vendemos aqui perto da máxima ação. Banco do Brasil testando média de 21, é muito mais provável uma reação do que a continuidade da alta. E B3 SA3. Eu tenho um pouco de desconfiança desse ativo porque ela segue muitas vezes um caminho absolutamente aleatório. E é engraçado, né, que muitas vezes quando ela engrena uma tendência de queda, isso há anos, né, todas as vezes é a mesma desculpa. Tá chegando uma concorrente para B3. Né, então todas as vezes tem essa história, tá caindo porque pode ter uma concorrência aí para B3, uma nova empresa para atuar no Brasil. É sempre a mesma história, né? Ou são as prévias operacionais, enfim. Isso há muitos anos já. Então ela está perdendo aqui uma
uma LTA curtinha, está numa região de suporte, eu passaria longe desse ativo no momento. Mas assim, entre a compra e a venda eu compraria, eu não operaria short. Para trabalhar vendido é aqui em cima, ó. Você tem um engolfo, começou a cair, perdeu o mínimo, aqui não. Mas não seria uma ação que eu escolheria para comprar. Trabalharia comprado se tivesse que decidir entre a compra e a venda. O setor imobiliário, ele... Vamos ver aqui o Imob. Ele tem uma queda um pouco mais acentuada, está numa região de suporte, perdendo uma LTA, mas basta trabalhar acima de 906,71 para que deflagre-se aqui um rompimento falso, enfim. O índice de materiais, ele é protagonista no momento, mas ele sozinho não vai resolver muita coisa. Precisa pelo menos mais uns 2 índices aqui, mesmo que todos... Se estiverem todos alinhados, melhor, mas pelo menos 2 ou 3 setores, ou no caso de FNC, sejam protagonistas junto com o IMAT, para que a gente tenha uma alta mais forte e consistente. E a FNC também passa por um processo de realização, mas ainda mantém as mínimas recentes. E o índice de energia, idem, perdendo uma LTA curtinha, índice de consumo. Esse realmente mostra algum grau de decepção, somente acima de 2,997, para que a gente perceba o retorno da força compradora. Ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? Então o índice de consumo, ele é um termômetro que nós utilizamos, ele é um termômetro do fiscal aqui no Brasil. Só que ontem foi uma boa vitória do governo naquela questão que envolve o CARF, vai ter o voto de qualidade. Então eu acho que é uma questão de tempo para que a gente tenha o retorno aqui da força compradora, e isso fará a diferença. Então o que está segurando o Brasil no curto prazo são as blue chips, né? Principalmente as ações ligadas a commodities. Small 11. Eu vou deixar esse gráfico mais limpo para a gente poder estudar. Small 11 chega numa região de suporte, tem um ombro cabeça-ombro, né? Aqui nós temos um ombro cabeça-ombro de maior proporção, um ombro cabeça-ombro que trouxe a queda até essa base e um outro ombro cabeça-ombro. Só que é aquela história, se esse falhar, vai ter um movimento forte de retorno, mas precisa começar, né? Então, quando a gente olha muitas vezes o livro de ofertas de algumas ações, existe um pouco mais de pressão vendedora, mas que eu entendo por enquanto como sendo oportunidade. Ok? O mercado, pessoal, eu volto a dizer, as pessoas contaminadas por muitos pessimistas que defendem o seu pão, só que eu não sei de que forma, né? Uma maneira que eu não concordo, eles conseguem colocar na cabeça das pessoas que o mercado está caindo com o mercado subindo, né? Então fica um sentimento que ele não condiz com a realidade, né? Então assim, às vezes você espera uma alta mais forte para a semana, eu esperava também, mas de todo modo o mercado está subindo. Então você pega, por exemplo, aqui o BOVA11, né? O BOVA11 na semana acumula alta de 1%. Ok? Mas decepciona, está numa LTA, falhou no rompimento do pivô, né? A gente pode talvez até apagar aqui para ficar um gráfico mais limpo, mas a gente não tem um viés baixista, digamos assim, isso não. O Bovespa em dólares também falhou no rompimento do pivô, agora ele testa aqui a região logo abaixo das médias, podemos ter um ombro cabeça-ombro invertido, mas precisa começar a subir, desenvolver um movimento de recuperação. E eu chego no Ibov. O Ibov, conforme eu comentei anteriormente, por exemplo, ele acumula 0,81 de alta, chegou a bater 1%, 1,06. Aqui eu vou traçar uma LTA curtíssima, que a gente pode fazê-lo inclusive nos 60 minutos, eu vou fazer dessa forma.
Eu tinha anotado alguma outra coisa para falar, mas agora eu não... Vamos ver a Via aqui antes do Ibov, eu já volto no Ibov. Então vamos ver como é que a Via vai reagir em relação a essa ideia que eu trouxe no início dos trabalhos. Por enquanto não existe uma reação, tem muita ainda força vendedora, mas se começar um movimento, acho que ela pode voltar pelo menos a 1,65 onde está a média, inicialmente no fundo anterior 1,54. Sobre o Ibov, muitas vezes a gente pode trabalhar com o gráfico de 60 minutos para... Aqui eu vou limpar um pouco esse gráfico para ter uma energia direcionada ao estudo que eu quero fazer nesse momento. Então nós temos aqui uma LTA que está sendo pressionada. Será que vai ser respeitada? Possivelmente sim. Então tem uma LTA no gráfico de 1 hora e 60 minutos no Ibov. Eu tenho o milho, grande volume, parece uma acumulação, mas também precisa começar, precisa ter um start no movimento. O DI testando média de 21, mais do mesmo, bandas mega justapostas. E o mini dólar, professor, o gráfico do mini dólar está interessante para venda? Nesse momento não. O que cumpriu foi uma simetria em A, ficou trabalhando uma semana na mesma região e agora aciona um eixo aqui a 4.915. Então, existem compradores, sem dúvida, dominando o livro de ofertas, né? Uma alta dessa não acontece à toa, né? Houve aqui um salto, inclusive com volume, e não tem nenhum sinal de topo, a não ser a distância para a média de 21. Em relação ao mini índice, não chegou a buscar o ponto que a gente projetou lá no início dos trabalhos, mas deve fazê-lo, deve ter uma recuperação aí no período da tarde. Aqui, deixa eu ver de onde eu vou puxar essa reta, algo que faça sentido, né? Para a gente finalizar aqui os trabalhos. A preocupação aqui no Brasil é com a agenda do Congresso, alguma rusga entre o Haddad e o Lira e tal, mas nada aqui. Aqui, se a gente for traçar a reta dessa maneira, também está testando uma região de suporte. Então é muito provável, aqui tem um pequeno topo anterior, que ela repique a partir desse ponto, rumo ao 119, 180, que é um fundo anterior. Ok? Então essa é a nossa leitura. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Após o almoço eu farei stories lá no Instagram e também o programa Clique no Telegram. Muito obrigado pela sua atenção, excelente pregão.